Fala galera, a dica de hoje, gente, é de regimento e eu gostaria de trazer alguns dispositivos do regimento, gente, que eu acho que vocês podem confundir na hora da prova, tá certo? E eu não gostaria que vocês trouxessem, trocassem uma coisa por outra. Olha só, gente, primeiro, quais são as restrições de um deputado, seja ele relator, autor, ou presidente de uma comissão, ou do plenário, do presidente da casa, de votar, gente? Nenhuma. Pelo amor de Deus, gente, nas comissões e no plenário, todo deputado vota. O autor do projeto vota no projeto, o relator vota no projeto. E o presidente da comissão ou do plenário, inclusive, vota também. E o voto do presidente pode ser o critério de desempate. É o critério de desempate nas votações ostensivas. Tá? É o que diz o artigo 187 do regimento. O que diz o artigo 188, todos esses dispositivos do regimento estão aí embaixo, na descrição desse vídeo. O que acontece, gente, é que um deputado pode alegar um interesse individual, pode alegar uma questão de foro íntimo para não votar. E aí o voto dele vai ser considerado como abstenção. Mas isso depende de uma decisão e de uma fala do próprio deputado, gente. E aí não existe previsão nenhuma no regimento interno de um incidente de parcialidade, de suspeição, de impedimento do deputado na votação de um projeto de lei. É o deputado que se declara impedido de votar e o voto dele vai ser considerado em abstenção, como diz o artigo 188. É claro que se ficar evidente que ele votou num caso em que uma empresa da família dele ou uma empresa em que ele é sócio vai ser beneficiada, ele pode responder por quebra de decoro parlamentar. Mas não é possível qualquer deputado impedir o voto de outro, dizendo: presidente, eu acho que o deputado fulano de tal não pode votar. Isso não existe, nenhum incidente de parcialidade ou de impedimento de deputado. É o deputado que pode se declarar suspeito, impedido de votar. Isso diz o artigo 188 do regimento. Fora essa situação pessoal, gente, que aí é o deputado que abre a boca para dizer, o autor de um projeto de lei vota, os relatores votam, os presidentes de comissão, e se for o caso da Câmara Legislativa, presidindo a sessão da Câmara, todos eles votam, tá? E no plenário, e em uma comissão, o voto do presidente, do respectivo presidente, serve de critério de desempate se houver um empate na votação, se for uma votação ostensiva, aberta, tá? Cuidado com esse primeiro aspecto da votação. O segundo aspecto que eu quero dizer é quem é que pode ser relator e quem é que não pode ser relator, tá? Então, todo mundo vota, presidente, autor, relator. Diz o regimento, gente, que apenas o autor não pode ser relator, tá? O autor não pode ser relator, salvo o artigo 133. Deixa eu pegar aqui minha colinha. É o artigo 80, parágrafo único do regimento, gente, que vai dizer que, primeiro que esses outros dispositivos que eu botei aí, mostram que o presidente de comissão pode ser relator. Eu falei na videoaula que teve uma época que eu acompanhei a COF, eu estava trabalhando em liderança de governo, tinha um deputado que era o presidente da COF, que ele se designava relator de todos os projetos de lei do governo, que eram importantes, e ele era o relator de todos os projetos de lei do governo. Então, o presidente de uma comissão, ele indica o relator. E ele pode indicar ele mesmo como relator. Não há nenhum problema nisso. Não tem nenhuma regra regimental que proíba isso. Você pode criticar, você pode achar que isso seria contrário a um devido processo legislativo, mas não tem regra regimental que proíba isso. Então, presidente de comissão pode ser um relator de um projeto na comissão. Tá certo, gente? Isso pode acontecer. Agora, quem não pode ser relator, a única proibição é a de que o autor do projeto seja o relator. É o que diz o artigo 80, parágrafo único.
salvo o artigo 133, é o que diz o artigo 80, parágrafo único, que significa que a assinatura de mero apoiamento, de simples apoiamento, esse autor meramente que apoiou um projeto de outro colega, ele pode ser relator. Como é que você vai saber se é uma mera assinatura de apoiamento? Isso é complicado e eu entendo que a questão deve dizer que era uma proposição, por exemplo, um apelo, uma proposta de emenda à lei orgânica que necessitava de 1/3 de deputados distritais para subscrever, e o autor do projeto era o primeiro signatário, deputado fulano de tal, e os outros 7 deputados, e aí, para dar 1/3 de deputados distritais, são 8, eram assinaturas de mero apoiamento. A questão vai ter que dizer que é uma assinatura de mero apoiamento. E aí você realmente reconheça, nos casos em que a questão deixar muito claro que é uma assinatura de mero apoiamento. Eu acho que, em regra, nesses projetos que exigem uma subscrição mínima, as assinaturas, além do primeiro signatário, são de mero apoiamento, a não ser que o projeto de lei tenha dito assim: os autores principais são o primeiro e o segundo, fulano e beltrano, e as demais são de mero apoiamento. Isso pode acontecer num projeto de lei, tá? Mas isso tem que estar muito claro, tá? Na questão de que as demais assinaturas são de mero apoiamento e quem são as assinaturas principais. Geralmente, nesses projetos de subscrição mínima, de iniciativa que tem uma subscrição mínima, você tem o primeiro signatário como real autor e os demais são assinaturas de mero apoiamento. E nesse caso, os autores de mero apoiamento eles podem ser relatores, tá? Então presta atenção no artigo 80, parágrafo único. E por fim, tá? Nessas figuras do autor, do relator e do presidente, dizem os artigos 16, deixa eu pegar minha colinha de novo para não errar, e o 80 caput, tá? Eles vão dizer, tá? O 16 e o 80 caput, que tanto um presidente de comissão quanto um presidente do plenário, presidindo a sessão da CLDF, o presidente de uma comissão ou um presidente de uma sessão plenária não podem presidir aquela sessão ou aquela reunião da comissão quando estiver sendo deliberado, ou seja, discutido e votado, um projeto de lei do qual ele tenha sido autor ou relator. Então, se o presidente da comissão ou o presidente da sessão plenária for o autor ou tiver sido relator daquela matéria, daquele projeto, tá? Ele não pode presidir enquanto estiver discutindo e enquanto estiver votando. Terminou de votar aquele projeto de lei, passou para o próximo ponto da ordem do dia, o presidente pode retomar a presidência dos trabalhos. Mas se ele for autor ou se ele for relator, ele não pode presidir enquanto estiver discutindo ou votando. Lembrando que tem outro dispositivo também do regimento que diz que se o presidente quiser discutir uma matéria, que ele não é autor e que ele não é relator, porque se ele for autor ou se ele for relator, ele já deixa a presidência no começo da discussão, obrigatoriamente, mas é um projeto de lei qualquer que o presidente quer discutir. Ele sai da presidência para discutir. Quando termina a discussão, ele pode voltar para a presidência e ele vai presidir a votação daquele projeto de lei. Ele não é autor, ele não é relator, ele só quer discutir. Ele pode fazer isso, mas aí ele sai da presidência e só retoma a presidência quando acabar a discussão. Mas ele pode presidir quando for chegar na votação, tá certo? É o que também nós temos no artigo 16, é um entendimento que a gente pode ter do artigo 16 do regimento interno, tá bom? Fique ligado em todos esses dispositivos para você não errar essas peculiaridades do autor, do relator, do presidente de uma comissão ou de uma sessão
em todos esses aspectos desses dispositivos que a gente citou aqui. É bom você estudar eles em conjunto e aí você, mole, acerta qualquer questão prática que eu acho que vai cair na prova um desses dispositivos que a gente tratou na dica de hoje, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima dica, pessoal. Tchau!